seguro de que Deus vai falar a tu vida, a tu coração. Amém? Aleluia. Deus é bueno. Glória a Deus. Hoje nós outros estamos arrancando na nova série. E antes de entrar nisto, solamente queria certificar-me. Há alguém que nos visita por primeira vez? Temos aí, que bueno. Por favor, póngase de pé em seu lugar. Vamos dar um aplauso. Ustedes que estão cerca, por favor, saludem lá. Haga com que se queden bem a seu gosto. Para nós outros, um honor, um privilégio ter-te aqui na casa, na família. Verdadeiramente nos alegramos. Seja muito bem-vinda, estás em casa. E Deus é bueno. Amém? Glória a Deus por isto. Queremos que sepa que para nós outros sos muito importante, very important people, sos VIP. E el domingo, maiormente, nós outros reconhecemos, honramos e recebemos nossos visitantes de primeira vez na semana em uma sala VIP, onde vamos tomar um cafecito, comer umas medialunas. Então, te invitamos para poder volver el domingo e queremos receber-te com honra, tá bem? Glória a Deus. Agora, como les decía a ustedes, nós outros estamos arrancando hoje uma nova série. Deus ha puesto em meu coração o desejo, e eu percebo mesmo a necessidade de preparar-nos para o que se viene. Veja, eu encontro este padrão na palavra de Deus, porque Jesus, antes de que ele fuera a los cielos, não, ele se entregara em la cruz, ele havia hablado já com seus discípulos, não, de las coisas que vendriam. Todo o tempo ele preparava para as coisas que iam a suceder. Caminhando com os discípulos acá, ele dijo: chegará o dia onde o Hijo del Hombre será sacrificado. Ele falava a vezes por parábolas: se o grano de trigo não se muere, não pode dar fruto. Amém? Quando ele foi identificando que havia chegado o momento, que se ia acercando o momento, ele já ia preparando a seus discípulos. Ele dijo: importa que o Hijo del Hombre seja como Jonás. Amém? Jonás passou 3 dias e 3 noites en el vientre de um gran pez. Esto era uma sombra de lo que iba a passar com Jesus por meio de sua muerte, pero al tercer dia ele iba a ressuscitar. Então ele sempre preparava. Agora, quando ele morreu, ressuscitou, e no momento que ele estuvo acá com os discípulos, isto está registrado no livro de Lucas capítulo 24, antes de sua ascensão, no versículo 48, ele dá uma promessa a los discípulos. Ele recuerda: mira, é aqui que eu enviaré a promessa de mi Padre. Quedaos en la ciudad de Jerusalém hasta que del alto seáis revestidos de poder. Ele estava preparando para os discípulos para o momento de la venida do Espírito Santo que iba a suceder en el dia de Pentecostés. Amém? Quando é inaugurada a igreja. Quando Deus hace inaugurações, queridos, não é qualquer inauguração, não. Amém? Uma inauguração divina viene, pero viene de verdade. Dice que toda a cidade correu para ver o que estava passando dentro de aquela casa. E a gente, quando se acercava, veia que algo raro passava. Eles estavam falando em línguas estranhas para a costumbre de los judíos, pero muita gente do lado de afuera estava entendendo o que estava dizendo. Esta era uma manifestação do Espírito, não? Para trazer línguas com interpretação ou línguas ministeriais que estavam ministrando ao povo achar, pero alguns não entendiam muito bem e diziam: estes estão borrachos. Como pode estar borracho a esta hora do dia? Pedro salió delante de ellos, empieza a predicar, e então, naquele dia, a inauguração da igreja arranca com 3.000 pessoas aceptando a Jesus. Amém? Agora, por que isto passa? Porque Jesus antes já havia preparado a los discípulos, dizendo, e quando ele falou isto, ele deu esta promessa, ou confirmou a promessa do Padre. Havia 500 discípulos que estavam reunidos e que escutaram o mensagem de Jesus: quedaos en la ciudad, que eu vou enviar a promessa do Padre. E quando os dias foram passando, queridos, solamente havia ou permaneceram achar cerca de 120 discípulos que foram bautizados en el Espírito Santo en el dia de Pentecostés. Agora, por que eu estou arrancando dizendo isto? Porque Deus, Ele sempre, Ele nos prepara para o que viene. Isaías diz que nosso Deus é um Deus como nenhum outro Deus, que anuncia o fim desde o começo. Amém? Então Deus, Ele tem esta característica, Ele tem esta peculiaridade de anunciar as coisas que vão a venir. Amém? As coisas que vão a suceder. Agora, quando as coisas sucedem, Deus, Ele não quer encontrar a nós outros, seus filhos, seu povo,
como infelizmente o povo de Israel estava quando Jesus vino. Ellos haviam recebido a promessa de Deus de la chegada del Messias. Se você se fija, queridos, no Antigo Testamento, todas um montão de profecias anunciavam o lugar do nascimento de Jesus, del Messias, não? As características de lo que se iba a passar. Se você se fija especificamente na profecia de Daniel, hablava hasta el año, el momento exacto en el cual el Mesías tendría que venir. Sin embargo, ellos no reconocieron el día de la visitación del Señor. Amén. Estaban distraídos com um montão de outras coisas, e quando Deus manifestou o que havia prometido, muitos de ellos não lo receberam e desperdiciaram, menospreciaram a oportunidade que Deus estava dando. Agora, eu vou dizer uma coisa. Como pastor desta igreja, como ángel desta igreja acá, eu tenho a responsabilidade de preparar meu povo, o povo que Deus me ha confiado, trazendo um alimento e trazendo uma estrutura para que o que Deus quer fazer em tu vida e na vida desta igreja, quando venga a visitação do Senhor, quando venga o tempo da oportunidade, nós outros não estemos distraídos com o que Deus quer fazer. Amém? Se nos acerca, queridos, algo que estava marcado, não no calendário de Pastor Leo, sino no calendário de Deus. Eu creio que este mês Deus nos vai visitar de uma forma extraordinária. Deus vai mover-se em nosso meio de uma forma, queridos, eu não sei quanto a vós, mas eu já estou generando expectativa desde há rato. Mas eu te quero ajudar nestes dias a ajustar, a calibrar a expectativa de tu coração, porque vamos a ver algo sobrenatural de Deus sendo liberado para nossas vidas e para nossa igreja. Amém? Agora, para que eu pueda aproveitar a lo máximo a oportunidade que Deus me está dando como igreja, eu tenho que estar preparado para isso. Então, eu tomei a decisão, inspirado por el Espírito, de dedicar o mês de julho a lo profético. Amém? Publicitamos aí em nossas redes sociais, julho profético. Então, todos os próximos miércoles e os domingos, eu vou estar ministrando, e outras pessoas que passarem acá também, vamos a estar ministrando especificamente sobre isso. Com que propósito? Com que finalidade? Para que quando nós outros desfrutemos, ou cheguemos nos dias da conferência, Deus não tenha que estar incendiando-nos. Já chegaremos acá incendiados. Amém? Preparados, com expectativas para poder fluir com o que Deus vai fazer em nosso meio. Alguém pode dizer amém? Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, eu vou tomar hoje um tempo para ensinar. Amém? Agora, eu te quero animar a uma coisa. Disse a palavra que, mientras Jesus ensinava, o poder de Deus estava sobre ele para curar. Então, você não pense que porque vai ser uma enseñança, que não vai haver um mover do Espírito. Você pode cair arrebatado aí em seu lugar do poder de Deus que há. Amém? Solamente ajusta a expectativa de seu coração, abra seu coração e permita com que Deus, por meio de sua palavra, pueda ministrar a tu vida. Amém? Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, quem encontrou, diga, tenho ganas de comer um pancho. Aleluia! Estou flojo hoje com meus pedidos, pero bueno, hay um pancho riquíssimo. O melhor da cidade está aí, amém? Efésios 4:11 diz: quem encontrou? Diz, e ele mesmo, quem é ele mesmo? Jesus, ele cabeça da igreja, amém? Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, diga comigo profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, amém? Então, nós vemos acá o versículo clave que nos ensina e nos muestra a respeito de los 5 dones ministeriales. Diga comigo, 5 dones ministeriales. ¿Quiénes son? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Entonces, Jesús cuando ele subió a los cielos, de la unción del Espíritu que estaba en él, sin medida, dice el Evangelio de Juan, que Jesús tenía el Espíritu sin medida, amén, de lo que estaba sobre él, cuando él subió a los cielos, él concedió
a los hombres. Y a unos, no a todos, a unos puso en la iglesia o constituyó apóstoles, a otros profetas. Significa que nadie dentro del cuerpo de Cristo hoy tiene los 5 dones ministeriales. Nadie puede decir, yo soy recontra ungido, tengo las 5 unciones ministeriales sobre mí. No, el único que la tuvo y el único que la tendrá de por siempre es Jesús. Ahora, cuando Ele subió, de lo que estava sobre Ele repartió com su cuerpo, com su iglesia. Ahora, a palavra é clara em decir el propósito e hasta quando os dones ministeriales vão estar operando na igreja. O propósito é, no versículo 12, diz, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério. Quantos santos temos acá? Se vós nasciste de novo, se Jesucristo é o Senhor e Salvador de sua vida, a palavra diz que vós e eu fuimos santificados por la sangre de Jesús. Esta es la condición tuya y mía en el Espíritu. Amén. Somos santificados en Cristo. Somos la justicia de Dios. Fuimos redimidos, perdonados. Já não somos más pecadores. La gracia de Dios nos alcanzó, nos hizo una nueva creación. Ahora somos hijos. ¿Você está comigo? Então, a Bíblia diz que vós, en esta condição de hijo, de ser santo em Cristo Jesús, Deus distribuyó estes dones en el cuerpo para perfeccionar a los santos, para trazer madurez a nossas vidas. Queridos, quando nós outros nascimos de novo, a Bíblia nos compara este nascimento espiritual como se fosse nascimento natural. Ou seja, assim como alguém, todos nós outros um dia fuimos um bebê, tuvimos que tomar de la leite e de la leite ir crescendo e tomando outro tipo de alimento hasta poder comer pucheiro, feijoada, bandeja paisa, los tequeños que tanto nos gusta, amém? Foi um processo que se levou, pero antes solamente soportávamos tomar la leite materna. Assim é com os recém-nascidos espiritualmente. Diz que eles devem desejar, em Pedro está escrito, la leite espiritual não adulterada, para que por esta seja dado crescimento. Quantos estão comigo acá? Agora, nós outros não podemos madurar e criar uma estrutura suficiente solamente tomando la leite. Mira que a mim me encanta la leite. Eu, para que tenham uma ideia, eu tomava chocolatada de postre depois do almoço. Amém? A mim me encanta a leite. Pero imaginate eu deste tamanho, com a idade que tenho, solamente alimentando-me de la leite. Não dá. Foi necessário, à medida que eu ia crescendo, provar de outros tipos de alimentos. Amém? E agora eu como de todo. Deus é Deus de provisão. Amém? Pero já tenho hoje uma estrutura que me capacita a suportar outros tipos de alimento, porque fui diversificando a dieta. Espiritualmente hablando, é exatamente assim. Nós outros começamos tomando a leite espiritual da palavra, não adulterado, um alimento sencillo, um alimento fortalecido, um alimento robusto em suas propriedades, pero sencillo a la vez. Pero à medida que nós outros vamos crescendo, é necessário provar não solamente da superfície, do princípio do alimento espiritual, sino criando uma estrutura que por la prática da palavra nos vá permitindo a suportar outros tipos de alimento, o alimento sólido. E à medida que nós outros somos tocados por los distintos dones ministeriales, por la unción del apóstolo, del profeta, del pastor, del evangelista, del maestro, el cuerpo de Cristo va madurando, el cuerpo de Cristo va perfeccionando. Ou seja, hasta quando? Hasta que cheguemos à estatura de um varão perfeito, de um varão maduro. Quantos sabem que falta todavia para isso? Amém? Então, hasta que Jesus venga, continuamente em la igreja, en el cuerpo de Cristo, alrededor del mundo, vamos a ver este processo contínuo. Pessoas nascendo de novo, que necessitam a leite da palavra, e outros como nós outros, ou outros que já têm uma trajetória, um caminho mais largo, que já maduraram um pouco, já suportam outro tipo de alimento. Você está comigo? Pero à medida que somos tocados por estas distintas unções ministeriales, amém? Los dones ministeriales, la igreja, el cuerpo de Cristo cresce. Agora, eu sou chamado como pastor, estou actuando como pastor de ustedes acá. Eu tenho uma unção que opera sobre minha vida, la reconozco, flui nesta unção, pero eu não tenho a totalidade da unção, amém? Porque o único que la tuvo foi Jesus.
É por isso que vocês vão ver acá nesta igreja, cada vez que eu tenho a oportunidade, abrindo este púlpito e este espaço para outras unções ministeriais. Domingo vocês vieram acá, nosso maestro Fernando estuvo ministrando acá uma palavra extraordinária. A unção que está sobre a vida dele é completamente diferente da unção que está sobre minha vida. E eu fui tremendamente bendecido por la unção que Deus confiou a ele. E assim nós outros vamos trazendo outras pessoas com outras unções, com outros dones ministeriais, que à medida que ministram ao corpo, vai sendo com que o corpo madure. Alguém pode dizer amém? Então, veja, o ministério do profeta é um ministério, queridos, extremadamente importante para o corpo de Cristo, incluso em los dias atuais. Eu sei que é um ministério muito controversial. Há alguns ministérios e há alguns pastores que, é verdade, não tiveram uma boa experiência quando passou um profeta por sua igreja. Pero é exatamente por isto que neste mês de julho, Deus nos está chamando para aprender sobre o profético. ¿Sabe por quê? Porque dentro da congregação, nós outros vamos a ter pessoas chamadas por Deus en el ofício del profeta, e vamos a ter a igreja que será tocada, que será bendecida por meio do ofício do profeta em atuação. Então, tanto aqueles que são chamados como profetas, quanto aqueles que vão a receber a unção de Deus por meio do profeta, necessita saber o que a palavra de Deus diz sobre este ministério. Está comigo? Para quê? Para que evitemos, queridos, os extremos, para que nós outros não caigamos em erros, amém? Em hacer coisas levados por el alma, levadas por la carne, actuando como niños delante de uma unção que é tão preciosa, de um dom que é tão importante para o benefício do corpo de Cristo, amém? Agora, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 14. Deus é bueno. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30. Quando encontrar, diga amém. Eita. 1 Coríntios 14, 29 e 30. Mira o que diz a palavra. Asimismo, los profetas hablen, 2 ou 3, e los demás juzguen. Então, acá Pablo está falando que há profetas na igreja. Havia profetas na igreja de Corinto, amém? Acá ele disse claramente: asimismo, los profetas hablen, 2 ou 3 e los demás juzguen. Por que Pablo está poniendo estes parâmetros acá? Porque a igreja de Corinto era uma igreja especial. Era uma igreja, queridos, que não lhe faltava nenhum dom. A gente era afogueada, a gente le gustava remolinear em la unção, amém? A gente le gustava el chisperio, a gente le gustava ir revolcar-se al piso. Havia certo desequilíbrio em la actuação de los dones. Então, Pablo, inspirado por el Espírito, porque nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de decência. Você está comigo? E nosso Deus quer ensinar-nos como cooperar com Ele, como fluir com a unção de Ele que está ministrando ao corpo. Então, Pablo está dando acá algumas orientações. Então, versículo 30. E se algo lhe for revelado, diga comigo, revelado. Preste atenção nessa palavra porque é muito importante. Se algo lhe for revelado a outro que estiver sentado, cache ele primeiro. Então, o que passa acá? En el orden del culto, quando alguém se levanta para profetizar, não? Ou para identificando-se que há um mensagem de Deus para transmitir à congregação de forma verbal, de forma audível, Pablo estabelece um critério, 2 ou 3. Agora, se há alguém que está sentado e a ele lhe foi revelado, então o outro tem que sentar-se. Agora, veja, por que estou dizendo isto? Porque ele profeta, queridos, ele de um modo sobrenatural, ou sobre-humano, ele vê e ele se entera ou ele sabe de coisas por meio do Espírito. Ele não sabe, ele não vê estas coisas de uma forma natural. Não é que ele escutou um chisme del hermano de la hermana de la iglesia. Não, foi algo sobre-humano. Foi algo sobrenatural, que ele não tinha a possibilidade de conhecer ou de saber destas coisas por meios próprios. Pero entonces, o profeta ele tem uma sensibilidade, ele tem uma percepção aguçada para ver e para conhecer coisas de uma forma sobre-humana ou sobrenatural.
natural. Amén. Ahora, ¿por qué él sabe y conoce esto? Porque en la vida o en el ministerio del profeta, nosotros vamos ver operar sobre él o en él ministerio, en su ministerio, los dones de revelación acompañado de la profecía. Entonces, para que vos sepas se alguém verdadeiramente é chamado en el oficio del profeta, en el dom ministerial del profeta, el profeta deve fluir em dones de revelação e acompanhado de profecia. Agora, antes de entrar en este aspecto, e nós vamos desmenuzar esto, eu te quero mostrar algo que a palavra de Deus nos habla a respeito de los dones espirituales. Se vos sos bem observador, e eu te animaria durante este mês, incluso trazer algo para apontar, ou se está com seu celular, usar o bloco de notas acá, porque vamos estar ensinando mesmo, amém? Se sos observador, vas a ver que eu arranquei falando de 5 dones ministeriales. E agora eu quero falar com vocês sobre dones espirituales. São 2 coisas distintas em la palavra de Deus, amém? Quais são os 5 dones ministeriales? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e maestro. Agora vá comigo em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 8. Nós vamos ver em la palavra os dones espirituales. Amém? Dice assim: porque a este es dada por el Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência según el mismo Espírito, a outro fé por el mismo Espírito, e a outro dones de sanidades por el mismo Espírito, a outro el hacer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos gêneros de línguas, e a outro interpretação de línguas. Então, acá, nestes 3 versículos, nós encontramos 9 dones espirituales. Quantos dones? 9. 5 dones ministeriales e 9 dones espirituales. Agora, estes dones espirituales, estes estão divididos em 3 categorias. Quais são estas 3 categorias? Los dones de poder, ou os dones que hacen alguma coisa, dones de revelação, ou seja, dones que revelam algo, amém? E dones de expressão vocal, ou seja, dones que hablam alguma coisa. Então, são 3 categorias: dones de poder, dones de revelação e dones de expressão vocal, ok? Então, dentro da categoria de dones de poder, nós encontramos fé especial. Não é a fé que nós recebimos com o novo nascimento. Porque em Romanos capítulo 12, versículo 13, diz que a cada um de nós foi repartida a mesma medida de fé. Ou seja, quando você e eu nascimos de novo, Deus repartiu com cada um de nós a mesma. Não mirou a mim porque sou pastor e a mim me gostou este tipo, le vou a cargar um pouquinho mais de fé. Aquele que está recém-chegado agora, isso é muito bacana na vida, quando estava aí no mundo, não lhe vou dar tanta fé assim. É assim que Deus faz? Não. Cada um de nós quando vinimos a Cristo, recebimos uma medida da fé de Deus. Medida esta que tem a possibilidade de crescer. A fé que recebiste de parte de Deus tem a possibilidade de crescer. Alguém diga amém. E aí é outro tema que vamos a estudar depois. Pero a fé que está descrita acá é um dom do Espírito Santo. É uma fé especial para fazer alguma coisa. Você está comigo? Há outro dom de poder que é os dones de sanidades. Amém? São dones que operam para sanação, ok? E temos também o dom de fazer milagros, ok? Os dones que revelam alguma coisa. Quais são estes? Palavra de ciência. Que é palavra de ciência? É quando o Espírito dá a conhecer uma parte do presente ou do passado de uma pessoa. Por revelação do Espírito. Vos tomás conhecimento de algo que está sucedendo em el momento ou algo que passou em la vida de alguém. Amém? Então, esta é a palavra de ciência. Pero dones que revelam também habla de palavra de sabedoria.
é uma parte do conhecimento que Deus nos traz a respeito do futuro de uma pessoa. Quando vem um elemento de revelação que apunta hacia o futuro, isto se chama palavra de sabedoria. E o outro dom que revela alguma coisa é discernimento de espírito. É uma percepção que vem sobre a vida de aquele que está actuando, está sendo movido em el dom de discernimento de espírito para conhecer, para perceber, para entender a atuação no mundo espiritual, tanto do reino de las tinieblas, ou seja, percepção quando são demônios, quando é o diabo actuando, ou quando é o reino de Deus se movendo. Amém? Então, discernimento de espírito é isto. Ok? É uma percepção, é um conhecimento, é um discernir, é um perceber da atuação de quem está por detrás de determinada situação. Amém? Pode ser tanto do lado malo, do lado do diabo, das tinieblas, quanto do reino de Deus. Pero os dones de expressão vocal correspondem a profecia, línguas ou variedades de línguas e interpretação. Estes dones hablam alguma coisa. Amém? Agora, por que estou dizendo isto? Porque para que alguém verdadeiramente seja considerado um profeta, segundo os padrões do Novo Testamento, esta pessoa deve ter fluindo em sua vida de uma forma habitual, por lo menos 2 dones de revelação, ou seja, palavra de ciência, palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos, mas a profecia. E por que é importante entender isto? Porque, queridos, a Bíblia nos habla claramente e distingue, põe de um lado aquele que é chamado como profeta e aquele que pode profetizar. Então, nem toda pessoa que profetiza é chamada em el dom ministerial del profeta. Me siguen acá? Pero todos nós outros del cuerpo de Cristo podemos e devemos profetizar. Amém? E eu te quero mostrar como em la palavra nós outros podemos perceber essa distinção. Vá comigo no livro de Hechos, capítulo 21. Alguém está sendo bendecido nessa noite? Amém. Hechos, versículo 21. Quando chegar no versículo 8, dê um glória. Ou vocês não estão trazendo a Bíblia, ou vocês estão muito lentos para abrir, ou estão confiando a cair na pantalla. Que passa? Hechos 21, versículo 8, diz assim: Al outro dia, saliendo Pablo e los que com ele estávamos, fuimos a Cesarea, e entrando em casa de Felipe, el evangelista, aquele mesmo que vemos no livro de Hechos, predicando al eunuco, amém, bautizando el eunuco, é de este que se está tratando acá. Chegando na casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Qué 7 son estos? Los 7, ¿cómo chama? Enanos, não eram os 7 enanos, eram os 7 diáconos, amém? Felipe começou como um diácono em Hechos 6 e depois entrou no ministério do evangelista, amém? Então, a gente acá, Lucas, Pablo, a companhia ministerial de Pablo chega em Cesarea e vão à casa de Felipe. Agora, fíjate lo que passa na casa de Felipe. Este Felipe tinha 4 hijas doncellas que profetizavam. Então, as muchachas, as hijas do evangelista Felipe, profetizavam. Diga comigo, profetizavam. Muito bem. Agora, versículo 10. E permanecendo nós outros aqui, alguns dias, descendeu de Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, vê que claramente a palavra de Deus nos está ensinando e distinguindo, fazendo uma diferenciação entre as hijas de Filipe que profetizavam, e você não vai ver a palavra de Deus chamando-las de profetisas, porque se las chamara profetisas, significava que estas estavam actuando ou eram chamadas em el ofício ministerial del profeta, pero estas não eram profetisas, estas profetizavam. Pero estando na casa de aqueles que profetizavam, passado alguns dias, bajou de Judéia para achar um profeta chamado Ágabo. Então, a palavra está claramente falando que este homem não solamente profetizava, este homem exercia o ofício ministerial del profeta. Agora,
Para que nós outros podamos distinguir a um profeta, segundo os padrões bíblicos, devemos encontrar, actuando em sua vida, algumas ferramentas espirituais. E é isso que eu quero mostrar acá, no versículo 11. Diz assim: quem, viniendo a ver-nos, tomou el cinto de Pablo, e atando-se los pies e las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es de que este profeta chamado Ágapo está fluyendo, y estamos viendo la operación en su vida ministerial del don de la palabra de sabiduría, porque ele está apontando para algo que iba a suceder en el futuro. Não havia sucedido todavia, pero ele, por el Espírito, estava vendo lo que iba a suceder com o dueño de aquele cinto. Agora veja, é tão interessante, vou entrar dentro de um ratito mais adelante acá, porque nós outros vamos entender e devemos entender e valorar e poder aprender a receber de toda persona chamada por Deus. Veja, a vezes, nem sempre, a vezes, os profetas são meio raros. Alguém já se deu conta disso acá? Não podia este bendecido Ágapo simplesmente chegar para Pablo e dizer: vem cá, irmão, vós, dueño vós, vas a ir a Jerusalém e se vas achar, vai passar esto contigo. Não, ele tipo tuvo que fazer uma encenação, tuvo que sacar-se um cinturão, atar-se as manos, atar-se os pés, fazer todo um ato profético, verdade? Toda uma encenação para transmitir um mensagem. Então, veja, a vezes temos que aprender a receber de los dones ministeriales, porque cada um tem sua personalidade, cada um tem sua forma de ser, sua forma de actuar, amém? Vas a ver profetas que vão ser muito diretos, que te vão apontar o dedo assim, muito famoso dedo de profeta, amém? E te vai dar o recado. Eu conheci uma profetisa que a maneira como Deus la usava era muito interessante. Ela era usada por Deus para profetizar para a tua vida, para ministrar a tua vida, contando parábolas. E era muito interessante, ela começava a contar de uma história. Você sentavas com ela e ela começava a contar de uma coisa que não tinha nada a ver. Quando menos esperava, Deus estava dibujando toda a tua vida por meio de aquela parábola que ela estava contando. Então, há distintas formas por las quais Deus vai operar. Agora, o que quero que sepas acá é que quando alguém é chamado em el ofício del profeta, deve haver uma evidência consistente em la vida deste profeta de por lo menos 2 dones de revelação operando mais la profecia. Porque se vós profetizás a cada tanto, se vós simplesmente a cada uma vez al ano tirar uma profecia para alguém, isso não te hace de ti um profeta, amém? Porque ele profeta deve ter dones de revelação que lhe acompanham mais allá da profecia. Agora veja, a Bíblia habla sobre a profecia como um dom do Espírito também. Agora, pastor, o que é profecia? Profecia, queridos, nada mais e nada menos é hablar por inspiração divina, amém? Quando, veja, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu me he preparado, he orado, he estudado, estou seguindo majormente um guião acá de lo que me he alimentado en el Espírito, estou sendo guiado por el Senhor, estou falando debaixo de uma inspiração, sim, pero eu me preparei para isto, eu estudei para isto. Pero muitas vezes há um momento, e isto me passa muitas vezes predicando, que hablo coisas e empiezo a falar de coisas que eu não he estudado. Coisas em las quais eu não me he programado para si. Pero de pronto eu empiezo a perceber em meu espírito, em meu coração, uma inclinação para começar a falar de algumas coisas. Que é isto? Isto é falar por inspiração. Esta é uma forma de profetizar. Você está comigo? Profecia é falar por inspiração divina. Agora, a profecia, como dom do Espírito Santo, que está achado em 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10, que diz achar um de los 9 dones, profecia, esta tem um propósito triple. Diga comigo, triple. Ou seja, há 3 características que nós outros encontramos quando é a profecia pura e simples. Onde está isto? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Vá comigo achar.
1 de Coríntios 14, versículo 13. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Con qué propósito? Triple: para edificación, exhortación y consolación. Entonces, quando alguém profetiza, esta profecia, que é hablar por inspiração divina, vai cumprir um propósito triple, que é exortar, consolar e edificar. A profecia pura e simples não tem nenhum elemento de revelação. Não vai falar de lo que está sucedendo em tu presente, nem de tu passado, ou seja, palavra de conhecimento, palavra de ciência, nem tampouco apontará nada para tu futuro. O propósito da profecia pura e simples é levantar-te, é consolar-te, é exortar-te. Amém? A profecia pura e simples cumpre estas três funções. E Pablo nos incentiva como igreja, como personas en el cuerpo de Cristo, independiente si vos sos chamado en alguno de los dones ministeriales ou não, para que todos nosotros profeticemos. Porque toda persona nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo dentro tuyo y sobre vos, puede y debes hablar por inspiração divina, porque se vos tenés comunhão com Deus, se vos estás em afinidade com o Espírito Santo pode usar tu vida para levantar a vida de alguém que está caído, para exortar a alguém que está flaqueando na fé, que está negligenciando os princípios espirituais, ou alguém que está sofrendo e vos ser um instrumento de Deus para consolar esta pessoa. Você está comigo? Todos nós outros, no corpo de Cristo, podemos e devemos profetizar. E quando profetizamos, vamos exortar, vamos consolar e vamos edificar. Alguém pode dizer amém? É esta característica que vemos em las hijas de Felipe. Estas profetizavam. E quando profetizavam, exortavam, consolavam e edificavam. Amém? Agora, vayamos comigo aí a 1 de Coríntios 12, versículo 4. Eu te quero mostrar um aspecto muito importante e nós outros vamos poner um fundamento hoje, vamos a crescer e edificar sobre este fundamento. Amém? Então, é muito importante. Vê aí 1 de Coríntios 12, versículo 4. Ele disse assim: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vimos que hay 9 dones del Espíritu. São diversos, são distintos, cada um hace uma coisa e tem um propósito específico, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu quien distribuye los dones. Amén. Los dones son del Espíritu. Los dones no son del hombre. Se nós outros entendemos esto, queridos, tanto los que são chamados en el ofício vão a poder aprender a mover-se nisto, tanto nós outros, que quizás não seamos chamados no ministério como profeta, vamos aprender a receber de aquele dom. Por quê? Porque minha expectativa nunca jamás deve estar en el profeta, deve estar en el hombre, porque el hombre não é dueño del dom. El hombre não deve determinar que hora, que momento ou para quem ele vai profetizar. Porque se ele vai aceder a esta inclinação, ele vai entrar debaixo de uma influência de um espírito maligno. Você está comigo? Então, se vós sois chamado como profeta, vós não tenéis que sentir-se pressionado a profetizar sempre. Você vai profetizar, você vai trazer uma revelação, se o Espírito te dá. Porque o dom é do Espírito. Alguém diga amém nesta manhã, nesta noite. Amém? Agora ele disse acá. 5. E há diversidade de ministérios, pero el Senhor es el mismo. E há diversidade de operações, pero Deus, que hace todas as coisas em todos, es el mismo. Então, acá, enfaticamente, Pablo está inspirado por el Espírito, dizendo que há diversidade de dones, que há diversidade de ministérios e há diversidade de operações, pero em todo esto, em diversidade de dones, ministérios e operações, o Espírito Santo é ele mesmo. Você está comigo, queridos? Agora, por que devo entender isto? Porque cada profeta é único. Cada pessoa chamada ao corpo de Cristo é única. E nós outros que estamos caminhando hacia a madurez, devemos aprender a receber de todos. Se você elige predicador, você não passa de um ninho espiritual.
Porque el maduro aprende a receber de Deus por qualquer que se pare acá. Hasta um niño de la iglesia de niños pode salir allá e agarrar este micrófono e dizer: Deus é bueno. E se vos sos maduro, e se vos sabes e sos sensível para receber de Deus, de hasta um niño vas a ser edificado. Hasta um niño vai receber resposta e vai ser instrumento de Deus para tu vida. Pero quando nós outros, queridos, elegimos ministros, e não, eu sou de Pablo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolos, e o mais espiritual pode dizer: não, eu não sou de nenhum de estes, eu sou de Cristo. Pablo disse que sos carnal se tenes esta atitude. Você está comigo? Então, veja, independentemente de quem pare acá, independentemente de quem vá ministrar a tu vida, é uma señal de madurez de tu parte, aprender a receber de qualquer que se ponga acá, porque vai ser um instrumento de Deus para tu vida. Você está comigo, queridos? Então, veja, nós outros vamos a ver, e à medida que vocês vão crescendo dentro do nosso ministério, vão agregando anos, vão ver que vários ministros vão passar acá. Nós outros, por exemplo, temos, e recém entrava acá e me perguntaram sobre, há quantos anos que o profeta Brad Fluke vino acá. Brad Fluke, se você não conhece, é um americano, ele é chamado no ofício do profeta. Ele é profeta. E é um profeta muito particular. Porque ele ministra temblando, não, ele ministra soprando, ele tem sua forma de ser, pero Deus lo usa, queridos, de uma forma extraordinária. Há outros profetas, por exemplo, Simon, que nós outros vamos a receber. Simon, ele é profeta e maestro. Você está comigo? Então, não espere ver a Simon acá temblando todo o tempo, como lo hace Brad Fluke. Pero se somos maduros o suficiente, vamos aprender a honrar a unção que está sobre a vida dele. E você vai perceber, queridos, como de uma forma quirúrgica, ele vai começar a ministrar a palavra, ele vai ensinar-nos, e mientras ele ensina e ele predica, queridos, a unção do profeta vai operar na vida dele. E, queridos, ele vai ver coisas, ele vai saber de coisas desta igreja, da vida de pessoas em particular, e mientras ensina e o predica, vas a ver o ofício do profeta em operação. Então, nós outros temos que vir acá preparados para o que vamos a encontrar e entender que há diversidade de dones, de ministérios e de operações. E temos que vir acá com a consciência e a expectativa de receber de Deus. Você está comigo? Não vem, não, é um profeta que vai vir, Deus vai falar comigo. Eu te vou dizer uma coisa mais. Todo aquele que é chamado como profeta, sua responsabilidade principal é ensinar e predicar a palavra. Você está comigo? Então, nós outros todos que vamos a venir para a conferência profética e o culto de domingo à noite, que é aberto para toda a igreja, amém? Vamos a venir para escutar a palavra, amém? Pastor, estou seguro que Deus vai falar comigo, aquele homem me vai profetizar. Se vos venís com a expectativa no homem, queridos, quizás salga de acá frustrado, e salga dizendo: pero Deus não falou comigo. Como Deus não te falou comigo, se a boca de Deus é a palavra? Você está comigo? Se Deus, queridos, Ele quer falar algo contigo, se Ele quer trazer-te uma profecia, se Ele quer que um anjo te apareça, se Ele quer que tenha uma visão, Ele vai dar. Porque o dom e a operação é do Espírito. E o Espírito, Ele hace as coisas de uma forma ordenada, de uma forma perfeita. Fíjate aí, versículo 11, diz assim: pero todas estas coisas, hablando das operações de los dones, todas estas coisas las hace uno e el mismo Espírito, repartiendo a cada uno em particular como Él quiere. Então, os dones se manifestam, os dones são distribuídos no corpo de Cristo como Ele quer. Diga: como Ele quer. Agora, qual é minha parte nisto? Os dones é como Ele quer, pero eu tenho que desejar os dones. Eu tenho que desejar ser usado por Deus em los dones. E tenho que desejar ver os dones em operação neste lugar. Agora, por que eu estou dizendo estas coisas? Porque, queridos, se nós outros venimos para um fim de semana como este que vamos a ter, onde não vamos a ter simplesmente alguém profetizando cada tanto,
pero vamos a tener un oficio del profeta en la casa, un profeta genuino chamado por Dios. E eu te vou dizer uma coisa, as credenciais do ministério profético actuando na vida deste homem, querido, já foram provadas ao longo do tempo. É um profeta sério de nosso ministério. É alguém que tem uma voz de peso quando ele habla. Você está comigo? É um homem respeitado, é um homem sério, é um homem que não juega com as coisas espirituais. Então, não podemos vir para cá e seria show um irresponsável espiritualmente se deixar ele subir acá na plataforma sem preparar a vocês. Você está comigo? Temos que vir com expectativa. Agora imagine, se eu me uno à tua expectativa, a tua expectativa, a tua expectativa, a tua expectativa, vai haver uma atmosfera neste lugar, del sobrenatural de Deus em manifestação, amém? Porque nosso centro, nossa atenção vai estar no lugar correto, e Deus se vai mover, porque Deus ele está acá, queridos, para suprir as necessidades. Então, aquele que necessitará de uma palavra de conhecimento, lá vai receber. Aquele que necessita de uma palavra de sabedoria, lá vai receber. Se há algo que está meio turbo em sua vida, vai haver discernimento de espírito, vai haver arrependimento neste lugar, vai haver quebrantamento neste lugar, porque o Espírito de Deus se vai mover como Ele quer. Você está comigo? Esta é minha oração. Senhor, mueva-te como tu queres, revoluciona esta igreja como tu queres, haga lo que tu queres, Senhor, tu eres o dueño deste lugar. Você está comigo? Agora temos nós outros que venir com expectativa para isto. Amém? Não deixe para estar incendiado quando chega ele viernes da conferência. Que tal já dedicar, queridos, um tempo de seu dia, um tempo de sua semana para orar por ti neste evento? Dizer, Senhor, eu quero encontrar-me em uma condição que a terra de meu coração esteja preparada para receber a semente de sua palavra. Queridos, em los próximos cultos, eu vou a falar de coisas, e vocês vão ver por la palavra que Deus promove encontros proféticos, que Deus prepara ambientes proféticos. Você está comigo? Donde coisas vão ser destravadas em nossas vidas, destinos serão cambiados por um encontro divino, por uma palavra divina que é liberada, por uma atmosfera favorável para o mover de Deus. Então, eu não vou vir acá de qualquer maneira. Eu não vou vir acá, não é um evento mais, é uma conferência, não, esta é minha conferência. Este é o tempo que Deus vai fazer coisas extraordinárias em minha vida. Você está comigo, queridos? Devemos venir com esta expectativa. Agora, solamente para aclarar, a Bíblia habla que há distintas operações do profético. Então, se nós outros vamos a ver, não solamente o ofício do profeta com aquele que... Ou seja, há outras operações do profético dentro da igreja. Temos aqueles que profetizam, qualquer de nós outros podemos profetizar, inspirados por el Espírito para edificar, exortar e consolar. Vamos a ver o ofício do profeta, amém? Donde há minimamente dois dones de revelação, mais a profecia, acompanhando seu ofício, seu ministério. E nós outros vamos a ver outras operações proféticas. Você sabe que há músicos proféticos? Instrumentistas proféticos, intercessores proféticos. Você está comigo? Você pode, queridos, ver quantas vezes nós outros, por exemplo, músicos, não cantantes, ensaiam, seguem uma letra, pero há um momento onde eles começam a fluir, começam a ministrar ao povo em cânticos espirituais e com tradução de lo que estão cantando, e começam a cantar canções que nunca foram escritas, a salmodear salmos que nunca foram escritos antes. Incluso você vai encontrar no livro de Salmos muitos salmos proféticos, escritos, inspirados por el Espírito, cânticos proféticos que estão registrados achá. Então, quando a unção profética se mueve, queridos, nós outros vemos por meio da música, a Deus exortando seu povo, Deus consolando pessoas, Deus edificando pessoas. Há momentos onde um instrumentista, que a unção vem sobre ele, e ele começa a ministrar, e ele começa a tocar acordes e a fazer harmonias que não foram ensachadas, que não foram
fueron programadas y entonces la unción crece, la unción aumenta en el ambiente. ¿Cuántos ya vieron esto sucediendo? Ya vivimos esto acá, amén, pasa. ¿Por qué? Porque el espíritu profético, queridos, ele actúa para derribar barreiras, para desconstruir murallas que o diabo põe. Você está comigo? Há distintas operações do Espírito. Você está comigo? E com o profético é da mesma forma. Você deve estar sensível e encontrar seu lugar no corpo de Cristo. Amém? E desejar ser usado por Deus em los dones espirituais. Você deve desejar, Senhor, se tu queres trazer uma profecia para alguém, Senhor, não hace falta que Simon chegue. Senhor, usa-me a mim. Você está comigo, queridos? Porque nós outros somos instrumentos nas mãos de Deus. O que nos falta é sensibilidade, é ousadia. Amém? Para dizer, Senhor, eu quero ser sua voz, eu quero ser uma voz para edificar, para exortar e para consolar pessoas. Desejar ser um instrumento de Deus para que os dones espirituais sejam distribuídos no corpo. E nós outros vamos a ver, queridos, se crescemos neste nível de madurez, se passamos a poner as coisas como prioridade, se encastramos as coisas certas com a motivação correta, sabe a percepção que tenho em meu espírito, e desde que nós outros subimos a caixa eu venho dizendo, Deus não nos hizo subir a este primeiro piso solamente para mover uma estrutura natural. Deus nos está invitando como igreja para subir de nível, em el espírito, em la comunhão com Ele, subir de nível em consagração a Ele, em rendição a Ele, em estar em intimidade com Ele, amém? Em subir em ousadia, em subir em intrepidez, em subir, queridos, a hacer coisas que a vergonha te limitava, em hacer coisas que a acomodação te dava, amém? A comodidade te aprisionava, pero quando você sube de nível, queridos, el tímido vai quedar como um boi salvaje, aquele, queridos, que hacía as coisas assim nomás, vai passar a comprometer-se aún mais com as coisas do Senhor. Deus vai usar de tu vida segundo a entrega que nós outros vamos a dar a Ele. Então eu creio que verdadeiramente Deus nos está despertando, porque Ele quer levar-nos como igreja e como pessoas a um novo nível em nossas vidas. Querido, eu te digo e te posso garantizar algo: a vida não se resume a trabalhar, comer, dormir, descansar e jubilar-se um dia. Não. Vamos a desfrutar de todas estas coisas, pero há um propósito que deve mover-te. Há um sentido por el qual você deve sair a trabalhar, não é só para juntar plata, não é solamente para trazer comida a tu casa. Você e eu não podemos distrair-nos com o temporal, ao ponto de comprometer o que é eterno. E sabe, ele profético tem esta característica. Ele profético nos mueve. Ele profético nos põe braças em lascixas. Ele profético te vai mover. Ele profético nestes dias, querido, te vai despertar para o chamamento de Deus em tu vida. Coisas que quizás uma conselheria de horas não logrou fazer contigo, com uma palavra profética, com uma palavra inspirada. Cadenas vão a ser rotas, construções que o diabo vem fazendo anos em tu vida, por uma palavra inspirada de Deus. La unción despedaçará todo o jugo del diabo. E é com esta expectativa que eu estou. E vós? Amém? Quantos foram bendecidos nesta noite? Aleluia. Deus é bom. Ivan, por favor, ajudar-me acá. Deus é maravilhoso. Eu creio que estamos em casa, amém. Vi que nossa visitante interactuou, deu glória a Deus, aleluia, levantou a mão. É irmã em Cristo, verdade? Glória a Deus. Então, não vou fazer apelo de salvação, amém. Pero sim, eu quero aproveitar este momento. Antes de vir acá, eu estava fazendo uma conselheria com pessoas muito amadas, recém-chegadas na igreja, e uma delas aún não havia recebido o bautismo no Espírito Santo. E nesta conselheria me começou a falar e eu comecei a ministrar. Eu disse, depois do culto, eu vou venimos outra vez, eu vou orar por ti. Pero sabe que eu disse, não vou fazer isso depois do culto, vou fazer agora mesmo. E me levantei com ele, já oramos juntos e já foi cheia do Espírito Santo. Começou a falar em outras línguas. E eu te vou dizer uma coisa, queridos. A oração em línguas é a porta que abre para o sobrenatural. É a porta que nos dá acesso às coisas do Espírito. E quizás vós estás acá nesta noite,
já venís em nossa igreja domingo tras domingo, semana tras semana. Várias vezes já me escutaste falar sobre ser bautizado no Espírito Santo, mas nunca tomaste a iniciativa. Eu te quero invitar hoje a ser como este, dizer, Senhor, pastor, eu não quero mais passar um dia sequer sem receber o batismo no Espírito Santo. E há uma unção de Deus disponível acá. E outra coisa que quero ensinar a vocês, à medida que alguém esteja na plataforma e é inspirado por Deus para dar uma direção, queridos, reacciona à altura da instrução que está sendo liberada. Você está comigo? Porque depois deste momento acá, vai ter que exercitar outro tipo de fé, de outra forma de confissão da palavra, pero la unção, quando está presente, la unção rompe jugo, la unção opera milagros, opera maravilhas, amém, para alcançar a tua vida. E há uma unção de Deus disponível para llenar-te do Espírito Santo agora, nesta noite. Se vós estás acá e nunca fuiste bautizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, pero querer ser cheio do Espírito Santo, salga desse lugar e venga cá adelante que eu vou orar por ti e vas a sair de acá cheio do Espírito Santo. Se há alguém, toma essa iniciativa. Todos cheios? Todos hablam em outras línguas? Sim? Então, glória a Deus. Há alguém que entrou acá com algum síntoma, com alguma enfermidade em seu corpo físico e vos quereis oração, vamos orar por ti. Há alguém mais? Não? Então, estenda suas mãos para cá e vamos a orar por ele. Você também? Aleluia. Então, vamos orar. Padre, em nome de Jesus, eu te dou graças, como a autoridade que o Senhor nos ha dado, em nome de Jesus. Nos levantamos contra todo síntoma, contra toda enfermidade. E dou uma ordem agora. Salga dolor, enfermedade, síntomas, seja lo que seja. Em nome de Jesus, te ordeno agora. Te vas agora mesmo, por el poder que há. Em nome de Jesus, seja sana, do mais alto da cabeça hasta a punta de los pies, llena del poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Está hecho. Amém. Glória a Deus. Então, o poderoso ministro do Evangelho, venia cá, Lucas, nos vai compartilhar pouco a palavra de Deus. Amém. Aí atrás, eu creio. Está aí, não? Tiene que estar aí. Som. Oi. Aí. Que prédica poderosa, não? Eu creio que fuimos. Se a conferência fuera mañana, nós já estaríamos listos. Foi inyectado uma dose muito buena de expectativa en nuestro corazón, ¿no? Pero falta. Si yo fuera ustedes, no perdería ningún de estos días que pasó. Va a estar predicando sobre el profético. Y yo quería que ustedes abrieran la Biblia de ustedes. Yo voy a hablar un poco sobre diezmos y ofrendas. Este es un versículo muy conocido, pero gloria a Dios que la palabra de Dios no sale de moda, ¿no? La palabra de Deus ela não cambia segundo a estação, não cambia segundo o tempo, ela perdura. E eu estou no versículo equivocado, pero aí, bueno. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:19. Eu creio que já falei muitas vezes sobre este versículo, pero é que 4:19, Filipenses 4:19, que é bueníssimo este versículo, a mim me encanta. Quando encontrem, digam amém. Y dice, por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten, conforme las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Este versículo es maravilloso y yo quería me atentar un poco a la parte B del versículo que dice, conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. ¿Y por qué que Pablo nos llama la atención, nos dice que nuestras necesidades serán suplidas según la gloriosa riqueza en Cristo Jesús? Porque en Cristo Jesús nosotros ya fuimos proveídos de todas las cosas. Amén. Entonces, Pablo no limita a la necesidad a algo común, a algo cualquiera, y sí dice, mira, la necesidad que ustedes tengan será suplida según lo que en Jesús ya fue conquistado. Amén. Entonces Jesús conquistó para nuestras vidas una vida de prosperidad. Amén. Y allá en Juan 10:10 dice,
el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eu fui buscar a definição desta palavra abundância e disse quantidade excessiva, superior a la necessária, de bienes, abundância, fortuna. Então, esta necessidade, nós lemos assim nomás, pero se enquadra em todas as áreas de nossas vidas. E eu estava aí orando e alabando ao Senhor, e Deus me traía um nome em minha cabeça, em meu coração, e era o nome de Thaís. Thaís? Tu nome. Eu estava cá e Deus falava, eu meditando sobre a palavra e alabando ao Senhor. E Deus me mostrava que havia coisas que Deus estava traindo de outros lugares à tua vida. Eu não sei em que situação estás, em que momento estás passando de tua vida, pero em todas as etapas de nossa vida, seja em la vida como estudante, seja como em la vida profissional, Deus nos dá ferramentas para que nós podamos viver uma vida abundante nele. Amém? Então eu veia que Deus traía coisas do norte, do sul, do leste, do oeste para bendecir a tua vida. Amém? Então creia nesta palavra que vos não viniste acá nessa nação assim de la nada, por si acaso, porque estabas aí. Não, vos viniste acá com um propósito, e o Deus que te deu este sueño, te deu esta visão sobre seu futuro, Ele vai proveer todo o que seja necessário em Cristo Jesus para que vos pueda lograr não solamente ser uma médica qualquer, pero ser a melhor médica que Deus pueda dar a sua vida. Amém? Assim que nada, com esta consciência e com esse entendimento de que Deus nos suple de todas as maneiras, vamos a dar ao Senhor com nossos dízimos e ofrendas. O diezmo vai no sobre azul, o dourado está para o compromisso, o branco não veio mais, já não está mais. Bem, e é isso. Levante suas manos os que necessitam. Aleluia. Que honor estar acá. Mira. Gracias, pastor, por la invitación. Agarren aí suas ofrendas. Vamos orar ao Senhor, dar graças, porque reconhecemos que este lugar é uma terra fértil, amém? E que nós somos suplidos. Padre, nós te damos graças, Senhor, por la oportunidade que tu nos has dado, Senhor, de sermos prósperos em ti, Senhor. Graças por lo que tu conquistaste na cruz por nós, Senhor, nos sacando do império de tinieblas e nos traindo a um reinado glorioso em ti, Senhor. Graças, Padre, por la oportunidade que temos de sembrar nessa casa, que é uma terra fértil, Padre. Padre, graças porque nossas semillas darão 100 por 1, Senhor. Muitas graças por la oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.